A palavra cria o universo. Sim. No princípio é o verbo? Não. Não é no princípio que é o verbo, porque antes do verbo há o berro. A primeira pergunta é, sempre foi, quem sou eu? É uma boa pergunta, ou melhor, não é uma boa pergunta. Dito de outro modo, é uma pergunta sem interesse nenhum, mas que por uma razão qualquer nos interessa. Sócrates, o filósofo grego, dizia, só sei que nada sei. Com isto queria ele dizer que todo o conhecimento parte da consciência da sua ausência. Está bem, Melga. Ao saber que nada sei, já sei alguma coisa. Até aí eu também chego. A segunda pergunta é, sempre foi, quem és tu? Não é de todo uma má pergunta, embora seja uma péssima pergunta. Mas a culpa não é dela, nem sequer de quem a coloca. Faz parte da natureza humana e a resposta é sempre, lamento dizê-lo, invariavelmente uma desmedida mentira, mesmo quando quem responde acredita estar a dizer a pura verdade. Pois como pode alguém que não se conhece, um eu ignorante de si, dizer a outrem de que terra é feito? Ninguém é aquilo que diz que é. Quando muito diz, com alguma sinceridade, aquilo que está. Ninguém é ministro, está ministro. Governar-nos-íamos melhor se evitássemos este tipo de confusão entre os dois verbos. Se vamos para deputados, é evidente que não podemos, enquanto formos, continuar a ser jornalistas, não é? Pois então, se optamos por integrar o governo, não podemos depois dizer que detestamos o poder. Se eu sou professor, não posso escusar-me a dar notas. Por acaso, abomino dar notas, mas como é que se faz no fim do almoço? Paga-se a conta, vem com o serviço. E como gosto de dar aulas, tanto como de almoçar, aceito pagar o preço. Se for mestre de cerimónias no dia 10 de junho, não posso depois vir numa entrevista dizer que sempre fui muito rebelde. A terceira pergunta é menos idiota. Quem somos nós? Isso não impede que o seja de igual modo idiota, mas pelo menos é bem intencionada. É uma pergunta que, sabendo que a realidade lhe foge, a tenta agarrar por um instante que seja e tenta dar sentido àquilo que na vida faz sentido fazer sentido. Quem somos nós? Este nós é quase sempre mais um nós dois do que um nós todos, e ainda bem que é assim. Dois foi a conta que Deus fez antes de inventar o ménage à trois. O número 3 tem forças mágicas, mexe com a gente. Jesus é 3 mais 3, por outras palavras, o trintão perfeito. E depois foi crucificado. A vida tem destas coisas. Aos 30, disse a mim próprio, Rui, toma juízo. Já tens idade para tomar juízo. Levei isso tão a sério que passei os anos seguintes fazendo coisas sérias. Assumir responsabilidades profissionais, não é assim que se diz? Celebrar perante a sociedade compromissos afetivos sérios. Procriar, QB. Comprar casa hipotecada. Enfim, o diabo a 7. É verdade que pelo caminho fiz uns tantos disparates, mas receio bem menos temerários do que os da década anterior. Não sei porque me disse aos 30 para ter juízo. Ou por outra razão, ou por outra, sei, os 30 são um bom número. Não por acaso Cristo morreu aos 33 anos. Os 30 são para muita gente a barreira definitiva que separa a velhice da juventude. Claro que ninguém pensa que aos 31 começou a terceira idade. Espero pelo menos que ninguém pense assim. Mas aos 30 acabou, em termos numéricos, a juventude para começar a maturidade. E a maturidade está para a velhice como os preliminares para o sexo. Já se sabe onde é que a coisa vai acabar. 29 é já o aproximar da fronteira. É, digamos, Elvas. Os 30 são Badajoz. Há ainda uma longa caminhada até à velhice, mas há um adeus definitivo, triste, embora paradoxalmente com o seu quê de satisfação, à juventude. Vou ser franco, há uma certa perda de vigor físico. Percebemos que não somos imortais. Os dias ficam mais curtos, os anos passam mais depressa, a capacidade de trabalho fica reduzida, damos por nós com apetites suspeitos de votar centrão, tornamo-nos razoáveis, um bocadinho conservadores até. E depois os 40. Têm várias doçuras que uma pessoa mais nova talvez tenha dificuldade em compreender. Aos 40, o sexo é melhor do que aos 20. Talvez menos energético, menos parecido com uma aula de aeróbica, para cima, para baixo, 1, 2, 3, 4. Mas mais sábio, muito mais amante, muito mais rendido à beleza do humano. Os corpos continuam belíssimos,
embora com alguns amaciamentos causados por... Enfim, por andarmos neste mundo já há mais de 40 anos, caramba. Há mais de 20 anos fui à clínica do Dr. Colucci, instado pela minha mãe e pelo meu avô, ambos naturistas e vegetarianos, para ver se me curava da asma. Durante 2 meses estive a líquidos, massagens, sauna, e só ao fim de 6 semanas, salvo erro, pude comer um sólido. Precisamente, uma maçã. E sabem que mais? Resultou. Deixei de usar o Ventilan, deixei de ir de emergência ao hospital para ter a minha dose cavalar de aminofilina, deixei de ter crises. Infelizmente, houve também um efeito secundário. Perdi grande parte da alegria de viver. Os amigos perguntavam-me: Rui, queres ir ao cinema ou à festa da Ju? E eu respondia: tanto faz, com a serenidade dos mortos-vivos. Hoje vamos para a cama ou à Portugália, Rui? Não sei, escolhe tu. Fiquei curado da asma, sim, mais magro, mais saudável, mas tive a sensação de que o menino foi deitado fora com a água do banho. Tornei-me no eleitor de sonho de alguns partidos, sem vontade, sem desejo, dócil, domesticado. Posso dizer a palavra? Capado. O sexo é uma das coisas, das 2 boas coisas que Deus pôs ao nosso dispor. Não me lembro de qual é a outra, mas agora também não interessa ao caso. O sexo praticado e vivido em sã caridade cristã e amor ao próximo, sobretudo se for o nosso cônjuge, é muito bonito, muito simpático, muito Pikachu. O problema é que, infelizmente, não satisfaz todas as fases da nossa vida. Podemos viver sem sexo? É uma pergunta tonta. Claro que se pode viver sem sexo. Eu sou a prova viva. Eu e não sei quantas pessoas. Ia dizer nomes, mas o pudor deteve-me. Podemos viver sem sexo? Era o que faltava que se não pudesse. Pois se até já se pode nascer sem sexo. O mais sensato é inquirirmos: pode-se viver com sexo? Isso sim é que eu gostava de saber, a sério. Gostava que alguém me explicasse como é possível viver tendo aquilo a que os médicos chamam uma vida sexual ativa. Duvido. A atividade sexual, convenhamos, aqui que ninguém nos ouve, é uma chatice. São mais os olhos do que as nozes. Aquela coisa de trocar fluidos, de encostar os corpos um ao outro, de buscar saliências e reentrâncias, curvas e contracurvas, de termos de nos preocupar com o prazer do outro. Por amor de Deus, já alguém aqui teve essa iguaria sem igual chamada orgasmo simultâneo? Eu vejo muitos narizes a crescer. Aliás, os narizes são a única coisa que eu vejo a crescer. Há apenas uma atividade sexual que reconheço como sendo saudável e satisfatória. E é essa mesmo. No mundo concreto, poucos desejos sexuais são satisfeitos fora do mais satisfatório dos actos sexuais. Sim, refiro-me à masturbação. Como disse Camões, ela é o ato a partir do qual se transforma o amador na coisa amada. Ela é a prática em que uma pessoa mais pode aspirar a ser feliz. E tenho a certeza de que assim é com quase toda a humanidade, a começar pelos nossos heróis, pelos nossos modelos de comportamento. Tal como há vedetas a apoiar campanhas de beneficência tipo eu bebo leite ou eu uso preservativo. Não seria bom se os nossos heróis, cantores, artistas, líderes religiosos, dirigentes políticos, aparecessem em cartazes, anúncios, na rádio e na televisão a dizerem eu masturbo-me, sou feliz. De qualquer modo, há os adolescentes, e que são um caso perdido, hormonas ignorantes e histriónicas aos pulos de um lado para o outro, só pensam em sexo, pelo que o menos mau ainda é, admito, praticarem-no. Praticarem-no até se fartarem, como nós, adultos, e descobrirem que há coisas muito melhores na vida do que pensar ou fazer sexo. Ir ao cinema, conversar com os amigos, comer um caril de gambas com manga picante, ler um livro, aprender a tocar guitarra, fumar um charuto açoriano, ver as crianças a brincar no parque, beber uma cerveja sem álcool, com vodka sem gelo, escrever uma carta, navegar na internet, flanar por uma livraria, ir a um concerto, no speakeasy, sorrir às hortênsias,
ver os pássaros cantar nas árvores dos poucos jardins que restam, comprar uma dúzia de castanhas, mesmo sabendo que dentro do pacote só vão estar 11 castanhas e 3 delas podres. Só de pensar nisto, cresce-me a água na boca. Fico, como dizer, entumecido. É que, pensando bem, o bom no sexo é ser como a Igreja Católica. Não há necessidade de ser praticante para lhe tomar o gosto. Quando a minha vida sexual vai bem, é um contributo ótimo para a minha felicidade. Sobretudo porque, quando vai bem, não penso em sexo. O que eu sempre soube acerca das mulheres, mas ainda assim tive de perguntar. Tratam-nos mal, mas querem que as tratemos bem. Apaixonam-se por serial killers e depois queixam-se de que nem um postalinho. Escrevem que se desunham. Fingem acreditar nas nossas mentiras desde que tínhamos graça a pregá-las. Aceitam-nos e toleram-nos porque se acham superiores. São superiores. Não têm o gene da violência, embora seja melhor não os provocarmos. Perdoam facilmente, mas nunca esquecem. Bebem cicuta ao pequeno almoço e destilam mel ao jantar. Têm uma capacidade de entrega que até dói. São ótimas mães, até que os filhos fazem 10 anos. Depois perdem o norte. Pelam-se por jogos eróticos, mas com o sexo já depende. Têm dias, têm noites. Conseguem ser tão calculistas e maldosas como qualquer homem, só que com muito mais nível. Inventaram o telemóvel ao volante. São corajosas e quando se lhes mete uma coisa na cabeça levam tudo à frente. Fazem-se de parvas porque o seguro morreu de velho e estão muito escaldadas. Fazem-se de inocentes e, milagre, por esse ato de vontade, tornam-se mesmo inocentes. Nunca perdem a capacidade de se deslumbrarem. Riem quando estão tristes, choram quando estão felizes. Não compreendem nada. Compreendem tudo. Sabem que o corpo é passageiro. Sabem que na viagem há que tratar bem o passageiro. E que o humor é um bom fio condutor. Não são de confiança, mas até a mais infiel das mulheres é mais leal do que o mais fiel dos homens. São tramadas. Comem-nos as papas na cabeça, mas depois levam-nos a colher à boca. A única coisa em nós que é para elas um mistério é a jantarada de amigos. Elas, quando jogam, é para ganhar. E é tudo. Ah, não. Há ainda mais uma coisa. Acreditam no amor, com A grande, mas para a nossa sorte, contentam-se com pouco. Bom, boa tarde, bom, muito obrigado a todos. Portanto, já estou mais uma vez aqui na FNAC, estão aqui muitos amigos e familiares aqui junto. O André, isto é pequena história portuguesa, nós somos colegas de liceu há 15 anos. Portanto, e depois voltámos a encontrar-nos em muitas circunstâncias. Até nos encontramos na Estónia, uma vez em Tallinn, em que portanto é estes laços, quer dizer, estes laços não faz sentido que sejam visíveis, isto é, não faz sentido tornar pública uma coisa que é privada, exceto se essa coisa privada não atingir nenhum dos privados e tiver alguma importância pública. Ou pelo menos o autor, o escritor, acreditar que sim. Quer dizer, isto de fazer livros é muito simples, é usar a linguagem que todos nós usamos, quer dizer, ao contrário de outras artes
a escrita é feita de palavras cotidianas, e a escrita em prosa ainda mais cotidianas essas palavras são, só que depois transformadas, colocadas de alguma maneira. E quando as pessoas perguntam, mas qual é o direito que esta gente agora tem toda a escrever? Quer dizer, eu gostava muito que houvesse um comitê que decidisse que livros é que podem ser publicados, se eu pudesse escolher as pessoas para estarem nesse comitê. Quer dizer, portanto, é sempre o problema de... É um bocadinho... O direito a publicar e a escrever é um bocadinho como o direito a votar. De facto, eu às vezes acho que o país ia muito mais para a frente se me elegesse como ditador, por exemplo. Quer dizer, era uma sugestão. Aliás, se o ministro Relvas for agora demitido, eu ofereço-me para o lugar dele. E pesa. É uma categoria. Mas o problema do publicar, o público e o privado, e para mim é uma questão na qual eu penso há muito tempo, porque há muito tempo que decidi de vez em quando publicar textos, é sempre medir essa coisa difícil que é privado e deve ser privado, quer porque não interessa ao menino Jesus, quer porque não faz sentido tornar público, ou o que é que de facto merece, ou imaginamos que possa merecer o tal estar na ágora, estar no espaço. E isso é um imbróglio difícil. De facto, só a consciência de cada um é que pode medir, mas é a consciência que um autor, pelo menos um autor, um escritor que faz isto há alguns anos, e eu vejo aqui alguns, veja a Cristina, a Teolinda, a Cristina parte 2, veja a Cecília, há aqui várias pessoas que trabalham na escrita já há alguns anos, ou seja, que já repetiram a dose de publicar, e para mim a questão é simplesmente essa, que é, se eu não tornar público aquilo que é privado em mim, eu não tenho nada para contar. Quer dizer, para mim, eu não acredito nem na ficção, nem como é o caso deste texto, na não ficção, não acredito na ficção que não seja autobiográfica. A ficção tem que ser autobiográfica ou não é. Para começar, não é imaginativa. A seguir, não presta para nada. Quer dizer, tem que ter sempre lá o próprio sangue da pessoa. Depois o dilema, e é o dilema que já o Oscar Wilde pensava, se perguntava qual é a diferença entre eu pôr lá a minha vida ou contar a vidinha. Se eu contar a vidinha, querido diário, ontem fui às compras, não tem importância nenhuma. Mas se eu não usar a minha vida privada, não usar os acidentes da minha vida para contar a história, não tem força. Não tem força. Para começar, não tem força imaginativa. Eu tive a felicidade de traduzir um grande escritor americano, o Saul Bellow, que precisamente usa sempre, em todos os textos, usa sempre a matéria-prima da sua biografia, mas obviamente que é sempre transformado. E é tanto mais transformado quanto a mulher romena com quem o personagem principal está casado, é também a mulher romena com quem o Saul Bellow estava casado. Só que muda o nome. Mas porquê que ele não põe a mulher romena, porquê que ele não a põe a húngara ou a búlgara, já que é a mesma coisa? Porque teria menos força imaginativa ao escrever aquilo. É preciso pôr lá. E no último romance que ele escreveu aos 80 e muitos anos, o Ravelstein, ele precisamente conta um episódio que lhe aconteceu mesmo. Sofreu um envenenamento, comeu um peixe que tinha uma toxina que o ia matando, e ele conta esse episódio, que tem uma função importantíssima na história, é digamos, o ponto climático. Ele conta esse episódio e, por acaso, corresponde àquilo que aconteceu. Mas aqui eu salto para outro caso, que é o exemplo do sushi. Vocês estarão de acordo que o sushi é mais sofisticado, é a gastronomia mais sofisticada do que um bacalhau à Brás. No entanto, o sushi é cru. É um bocadinho aquilo que é um bocadinho aquele ciclo que é tão cozinhado que dá a volta toda e sai cru. Mal comparado, é como aquelas cambalhotas dos saltos mortais do Nani. Eu consigo fazer saltos mortais mais espetaculares que o Nani. Sabem porquê? Porque eu não sei fazer um salto mortal. Portanto, se eu dou uma cambalhota, cai de bruços. E é visivelmente uma cambalhota. Mas o Nani, quando marca um golo, ele salta
E se uma pessoa se distrai por um momento, não vê salto nenhum. Porquê? Porque a volta a estar de pé como estava. E para mim isto é uma imagem muito bonita, quer do estilo, a busca da voz própria, que é o mais importante para qualquer escritor, é sempre ter voz própria. Depois, segundo, a utilização da vida privada para fins públicos. Hoje em dia sei que está na moda usar bens públicos para fins privados, mas pronto, os escritores, nós temos uma arte antiga. É verdade que não contribuímos muito para o desenvolvimento. Mas o problema é sempre este, é ter que usar material, aquele material. E aí, depois da voz própria, depois do saber utilizar, entra a outra questão, que é, escrever é maravilhoso. E eu acho que faz parte, ou seja, isto é, já que passámos de uma fase em que parte da população há 40 anos portuguesa, 40%, não sabia ler, mas as finanças estavam boas. O Essa Queiroz falava da história do escrever um livro, fazer uma árvore, plantar um filho, ou algo assim. A verdade é que escrever é um ato de leitura do mundo maravilhoso. E todos devemos escrever, e é fabuloso. Todos devemos escrever poemas, como todos devemos cantar no duche, todos devemos escrever, todos devemos, por exemplo, comprar um caderno destes. Se compra por €1 e trazer-se no bolso e ir pondo aqui as notas. Isto é um dinossauro. É um blog, só que em papel. Pondo aqui as nossas coisas. Onde é que está o problema? Todos devemos escrever. A questão é, nem todos devemos publicar. Quer dizer, devia haver, devia haver, não é bom, não é português correto, devia de haver uns ídolos escritores, que era qualquer coisa em que houvesse um júri com Pedro Abrunhosa a dizer, epá, desculpa lá, mas o que tu escreveste é uma bosta. Ou usa experiências tuas, não usa experiências alheias. Porque, de facto, o grande problema do escritor é quando torna público. E quando torna público algo, tem que ter a arrogância de pensar que aquilo interessa aos outros. Se pensar que aquilo não interessa aos outros, se ele diz, eu não sei se o meu livro saiu bem. Se acha que não saiu bem, sua besta, então não publique. Não venha com falsas modéstias, que é aquilo que há bocado estava o André a falar naquele pot-pourri que ele fez, que é aquela história de sermos rebeldes. Quer dizer, nós somos um país, Portugal que eu saiba, é um dos países mais conformistas que eu conheço. Mas vamos falar com um português, um a um, se todos são rebeldes. A começar pelo nosso secretário de Estado da Cultura, é o mais rebelde de todos nós. E provavelmente, tal como Passos Coelho, detesta a política. Quer dizer, nós temos um Presidente da República que detesta fazer discursos. Quer dizer, e que achava que Saramago tinha muitas vírgulas. O que eu fui fazer contas, por acaso, eu não sei, fui fazer contas, e de facto os livros de Saramago têm muitas vírgulas. Para começar, têm cerca de 67,76 mais vírgulas do que os livros, por exemplo, do Eugênio de Andrade. É evidente, também têm mais palavras. Mas isso agora não interessa nada, quer dizer, mas eu fui fazer... Isto é importante fazer contas, portanto... não, a idade não perdoa. Eu, aos poucos e poucos, há duas coisas que me começam a aproximar do bom senso. Uma... de facto, a idade, começa a ficar um bocado mais mole. Depois, a necessidade e o medo. A pessoa que começa a ficar com medo começa a ser mais razoável. Não vá ao diabo de celas. E, por outro lado, quer dizer, hoje estamos a 23, portanto, estamos neste momento a cerca de 18 dias do 10 de junho. E eu acho que, com sorte, ainda vou ter uma medalhinha. Portanto, isto está tudo ligado. Mas voltando à questão da literatura, de facto, no publicar, quando alguém publica, ou seja, nós ficava mais saneado o meio literário se as pessoas que publicam um livro fossem obrigadas a dizer que acham que o livro é bom. É tão simples, é dizer, eu estou a publicar este livro porque acho que ele é muito bom. Porque senão é aquela falsa modéstia pimba. Eu não sei se presta. Se não sabe se presta, não mostre. E neste caso é sempre isto. Este livro,
como todos os meus livros de ficção, é um livro verdadeiro. Embora seja um livro menos verdadeiro porque não é ficção. Portanto, talvez seja, mas tudo o que eu pus neste livro é verdade. Aliás, foi uma das brincadeiras destes pequenos textos, que são autónomos e que precisamente são para ler salteados. A crónica está provado que pode ter alguma força poética, embora não sejam crónicas literárias, mas são crónicas com a voz de uma pessoa que tudo o que escreve quer que seja literatura, e que trabalhei muito para a ter, quer dizer, trabalhei muito para ter esta voz. Ser natural, as coisas saírem naturalmente, dá trabalho. Mas o importante é simplesmente isto, o exercício neste livro é dizer com bom senso aquilo que eu penso sobre as coisas. Só que tem um busilis que é o meu bom senso. E o meu bom senso é diferente de outras pessoas. Depois, como estes textos foram feitos em momentos diferentes, às vezes sobre o mesmo tema, eu penso coisas diferentes. Mas de ambas as vezes, ou de ambas as 3 ou 4 vezes, como se só dizer hoje em dia, de todas essas vezes eu digo o que penso. O que acontece é que às vezes vai mudando. É como quando nos perguntam agora no verão, então qual é o livro da sua vida? E vai variando, vai variando. 2 coisas. Eu estou muito grato à Ana Pereirinha, estou muito grato à equipa da Planeta por, com salários em atraso, terem, apesar de tudo, organizado... Desculpem, mas Palmas é uma empresa sem salários em atraso. Impressionante. Fico mesmo a sério. Mas nem mesmo... Nem mesmo foi. Está bem, pronto. Não? Espantoso. Bom, o Telmo também não tem os salários em atraso. Embora mereça. Não, disse isto. Mas, mas pronto, isso já é uma razão para estarmos felizes. Em relação à autoajuda, quando eu tinha 13 anos, um professor meu do liceu contou esta história. E eu ainda hoje me lembro desta história. O Descartes, o filósofo Descartes, estava num banquete e estava a comer à mão, naquele tempo comia-se à mão, estava a comer uma bela perna de carneiro, com a gordura a escorrer. E nisto chegam 2 condes barões, 2 aristocratas, ou seja, 2 pessoas superiores, porque sim, um pisca o olho para o outro e diz, vamos gozar com o filósofo. E o Descartes estava lá a comer, lamuzar-se, aquilo, e um deles chega, senhor filósofo, com que então, filósofo, muita filosofia, mas estou a vê-lo aí a atacar com ganas essa bela perna de carneiro. E o Descartes, sem tirar assim a boca da perna de carneiro, apenas murmurou para o lado, as coisas boas da vida não são só para os burros. A autoajuda tem tido muito maus nomes em Portugal. Eu fiz este livro também, em parte, não só para salvar Portugal, mas também para redimir a autoajuda da má fama que tem. Quer dizer, a verdade é que eu sempre li livros de autoajuda e mais, houve muito grandes obras da literatura que eu li como sendo de autoajuda. Quando eu li O Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, enfim, o Dostoiévski todo, li-o com autoajuda. E foi autoajuda da boa para a minha vida amorosa, para o meu crescimento, para enfrentar os meus problemas da adolescência, etc, etc. Quando li Tolstói, a mesma coisa. Quando li Ana Karenina, quando li Madame Bovary, foi autoajuda. Quando li Italo Calvino, foi autoajuda. Quando li, com 12 anos, do José Cardoso Pires, O Dinossauro Excelentíssimo, onde ele, pela primeira vez, via alguém a gozar com este país de doutores e engenheiros, foi autoajuda. Quer dizer, quando li o José Gomes Ferreira, um livro que devia ser agora reeditado todos os dias, que é As Aventuras de João Sem Medo, foi autoajuda. Portanto, a autoajuda não é só os indivíduos que ocuparam agora, os neocolonizadores, que vieram ocupar esse território. Quer dizer, há autoajuda e da boa. Tal como era como se nós agora, os artistas, a palavra artista
pertencesse só aos cantores Pimba, eu sou um grande artista, e a palavra criativo passasse a ser só utilizada pelos publicitários. Não, eles de facto apropriaram-se desse terreno de uma forma brutal, mas a autoajuda é muito interessante. Acho que cada vez que nós lemos um livro estamos a autoajudar-nos e estamos a automobilizar-nos, que é uma coisa muito, muito, muito importante. E nós vamos precisar de estar bem dispostos nos próximos tempos. Vamos precisar de estar bem dispostos para enfrentar o crime, para enfrentar o mal, para enfrentar o new speech, como disse esse senhor da autoajuda que escreveu George Orwell, quando escreveu O Triunfo dos Porcos e o 1984, vamos precisar de estar atentos, escritores e leitores, para a transformação das palavras no seu contrário. Portanto, neste mundo de novas oportunidades, nós vamos precisar de estar um bocadinho bem dispostos. E, nesse sentido, eu não estou desgostado com o livro. Eu estou muito grato ao Teófilo pela capa e devo dizer que este livro tem todas as condições para ser uma besta-célere, como diria o Alexandre O'Neill, que são 3, passo a indicar. Um grande título, Luto pela Felicidade dos Portugueses, é um grande título. Uma grande capa, este Portugalito aqui no meio do coração é uma grande ideia. E um conteúdo de merda. 3 ingredientes para fazer um best-seller. Portanto, muito obrigado e acho que o André ainda tem mais uma coisa para dizer. Dentro de momentos. Olá. Tenho tanto para te dizer que nada tenho para te dizer. Não sei por onde começar. Receio cair no exagero do louvor, na patetice do lambebutismo, e quem mais merecedor do que tu, de facto. Na injustiça do rancor e da inerente imprecação. Nada a que não estejas habituado, suponho. Assim, falo contigo aos repelões. Não me lembro se já tivemos muitas conversas, mas isso já tu sabes. A memória dos povos é fraca. Por sorte, a nossa imaginação compensa. Sei que és meu amigo e sei-o pela melhor das razões, porque sim. Sei também que me perdoas por dizer que não acredito em ti. Afinal de contas, e isso é talvez o que mais temos em comum, tanto um como o outro sabemos que com conta e medida a basófia ainda é capaz de ser o menor dos defeitos humanos. Poderia chamar-te meu pai, meu amigo, meu inimigo, meu ADN, meu vizinho, meu rival, meu senhor, meu santo protetor, meu algoz, meu mentor, meu mais lindo sonho, meu pior pesadelo. Poderia chamar-te meu filho, o que ia dar ao mesmo, com a pequena diferença de essas duas palavras estarem investidas do máximo afeto de que eu sou capaz. E creio que para o bem ou para o mal de muitos mais como eu. Quando dizem que estás em toda a parte, não sei, mas penso que estás em todos os lugares da palavra, que estás em todas as palavras de todos os dicionários. Sim, pá, até nessas. E sobretudo em todas as pessoas do singular e do plural. Poderia chamar-te nomes, poderia chamar-te outros nomes, poderia até, por pudor ou tradição, não te nomear, não diretamente pelo menos. Poderia dizer que sou feito à tua imagem e semelhança, e isso quereria talvez dizer que estamos prisioneiros um do outro. Que as nossas ações são reflexo ou distorção das ações do outro, que eu faço aquilo que tu pensas ou penso aquilo que tu fazes. Que há um cordão umbilical a ligar-nos. Outros dizem que foi desligado e que o nosso destino é, ao longo dos tempos, até ao fim dos tempos, tentar religá-lo. Há quem diga que a eternidade é uma distância infinita. Eu gosto de pensar que cada dia é uma eternidade, cada dia
É um mundo total, finito por fora, mas infinito por dentro. Dentro de cada momento há tudo, há um universo em perpétuo movimento. E, sim, acredito que é possível ser feliz mesmo no momento do máximo desespero. Acredito que te aborrecem os milagres, por não passarem de próteses, sound bites, tipo Angelina Jolie a visitar hospitais, em comparação com a multitude de milagres cotidianos que acontecem sem darmos por isso. Não sei se as pessoas são naturalmente boas ou más, mas acredito que a maioria faz mais o bem do que o mal, só que o mal tem melhores gestores de imagem. E acredito, tradução, gostava de acreditar, na ideia bonita de que não há despedidas, apenas interrupções temporárias. O amor segue dentro de momentos.